dos 40, com Fábio C. Ricardo Nespoli. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, eu estou aqui com o Ricardo Nespoli, hein? Aqui mais um episódio do Quarentena Antes dos 40. E eu vou começar o episódio rapidinho. Eu sei que é um especial e tudo mais, mas eu vou falar que eu comprei minha webcam, gente. Tá aqui agora. Chegou. E aí, antes da gente começar o nosso tema mais do que especial, vamos lembrar aqui que se você estiver ouvindo isso aqui no seu agregador favorito, aproveita e vai lá e se inscreva para você acompanhar os nossos episódios, isso mesmo. E se você estiver à toa não, mas enquanto você ouve, vai lá no nosso site quarentenaantesdos40.com, conheça os nossos conteúdos e também aproveite para se tornar um assinante, porque não? Nós temos assinaturas de 1, 5 ou 10 reais para você apoiar o nosso podcast, para que a gente consiga crescer ainda mais, se tornar ainda mais legais. Né, Ricardão? É isso aí. É verdade. Então hoje a gente tem um tema muito especial, como eu falei, e esse tema veio direto da nossa querida amiga Ana Paula, e o Ricardo vai apresentar o tema para a gente começar a falar sobre ele. Manda ver, Ricardo. Galera, então, a gente... É um tema que está na ordem do dia e que a gente achou importante debater ele de alguma forma. E como a gente... Enfim, o tema é racismo, né? A questão racial, que foi colocada na ordem de por diversos fatores e tal. A questão do George Floyd nos Estados Unidos, das manifestações antirracistas que surgiram ao longo e ao redor do mundo, inclusive, por conta disso. E a gente falou, vamos dar a nossa contribuição falando sobre as coisas que a gente entende mais e tal. Não queremos aqui ensinar nada do movimento negro, para nada disso politicamente, mas a gente quer falar um pouco sobre as coisas que a gente entende mais, que é séries, filmes e livros. Então é isso, cada um de nós aqui separou uma série, um filme e um livro, isso. Não necessariamente nessa mesma ordem, ou necessariamente nessa ordem, não sei. E vamos falar um pouquinho sobre essas produções que de alguma forma trazem a questão racial e contribuiu com a gente para a gente formar nossas opiniões e caráter. É verdade, com certeza. Não sei, mas com certeza ajudou a gente a refletir mais sobre esses assuntos. Isso, né? E tudo mais, né? Então então a gente vai tentar, eu pelo menos vou tentar seguir essa ordem aí de falar de um filme, de uma série, de um livro, que de fato são coisas que a gente acaba aqui, né, está por dentro, assim. E Ricardão, vamos começar então pelo filme. Qual que é o seu filme selecionado para discutir esse assunto? Cara, eu escolhi um filme de 1962 que se chama O Sol é para Todos, que na verdade ele é baseado num romance norte-americano também, que curiosamente... Não. Tá parecendo eu falei isso uma vez, também errei. É do Harper Lee. Mas eu acho curioso que o filme é de 1960, o livro é de 1960, tá ligado? Tipo, ele foi muito rapidamente levado aos cinemas, né? Mas enfim, é um livro, em inglês ele se chama To Kill a Mockingbird, não tem nada a ver, né? Com o Sol é para Todos. E aí... Você confundiu com qual? Pode falar. Não, tipo, o título em português me lembra, por algum motivo, algum livro do Hemingway, de fato. Mas eu conheço To Kill a Mockingbird, né? Tipo, a gente tem esse livro. E eu imagino o Hemingway falando sobre questões raciais. Eu acho que ele não fala, acho que tá ligado? Ia ser zoado. Mas enfim. Mas aí, cara, o livro... Não, a gente tá falando de filme. O filme, ele é basicamente, qual é a questão? Um jovem negro, que é feito pelo Brock Peters, que faz Deep Space Nine de Star Trek. Brock Peters é o pai do Capitão Sisko em Deep Space Nine. Mas enfim, lógico. Ele, em 1962, era um jovem, né? E ele é um jovem negro acusado injustamente de estuprar uma jovem branca. Uhum. E, cara, ele era no sul dos Estados Unidos. O livro, ele se passa sobre a perspectiva da filha de um advogado branco que decide defender o cara na contramão de tudo que todo mundo esperava. Assim. Ninguém esperava que um advogado branco fumar as dores, enfim, fazer justiça, tentar fazer justiça sobre essa questão. É a terra da Ku Klux Klan, enfim, toda aquela questão
Então, além do cara ser violentado de várias formas possíveis, o advogado e sua família começa a sofrer por tomar posição, né? E a posição dele nem é necessariamente, o cara é inocente, foda-se. Não, tipo, ele merece um julgamento justo e não é porque ele é negro que ele não pode ter esse julgamento. Inclusive, o ator que faz o... exato. O ator que faz esse advogado é o Gregory Peck, né? Que é um grande ator. E no filme também tem o Robert Duvall, cara, que é o cara que faz o Sonny também. O Sonny não, ele faz o Thomas Hayden do Poderoso Chefão também. Mas é isso, é um filmaço e realmente ele debate as coisas. E, cara, eu acho legal que, assim, é isso, é um filme da década de 60 de Hollywood e trata a questão racial de uma forma bastante crua, cara. Aí eu fico pensando, cara, que apesar de hoje a gente ter bastante coisa e tal, me parece que o mundo já foi mais afeito a esse debate, assim, com menos polemização, sei lá, assim. Claro que as questões raciais... Mas assim, a cultura, a grande mídia, ela era permitida a ela a ousar, cara. E acho que hoje a gente voltou a ousar um pouco mais, mas vamos dizer que a década de 90, a década de 80, 90, era mais difícil falar sobre esses temas, assim. Sim, eu acho que a gente nasceu num mundo difícil de falar sobre esse tipo de tema. Que é isso, e na década de 60, lá de 1962, um filme com Gregory Peck e tal, tratou assim, de forma muito crua sobre uma coisa que estava acontecendo, cara. Né? A perseguição ao negro nos Estados Unidos estava acontecendo na década de 60, né? Sim, e um filme foi para Hollywood, ganhou prêmios e etc. Eu acho bem legal, cara. E o livro também, importante. O livro se tornou um dos maiores clássicos assim, da literatura americana, né? Então, sim. É muito interessante, sim, que isso tenha assumido um espaço tão grande, muito rápido, né? E num período de tempo em que essa era uma discussão muito difícil, né? Sim. Verdade. Legal. É legal isso dele com a perspectiva de uma criança, cara. Porque aí a gente não entende tudo que se passa. Porque ela não entende tudo que se passa, né? Tem coisas que você não entende, tem algumas coisas que ela entende de outro jeito. É bem legal, cara. É bem legal mesmo. É um filme que vale a pena. Legal, cara. Eu sempre quis ler o To Kill a Mockingbird. Tem lá na escola, eu olho pra ele. Olhava, porque agora a gente tá na quarentena, né? Mas olhava pra ele todo dia lá, tipo, interessado. Mas não comecei ainda. Mas... Eu já li. Ele é diferente. É óbvio, né? Como sempre, são versões. É bem diferente do filme, algumas coisas. Mas é um ótimo. Mas não vai ser o livro, porque eu não vou roubar e falar sobre esse livro também. O livro, To Kill a Mockingbird, é o livro. Depois vai achar uma série, uma minissérie também. As 3 recomendações vão ser. Rapaz, eu gostei. E, tipo assim, como eu falei, é um grande clássico americano de literatura. Eu tenho certeza que o filme também é muito interessante. Mas nunca vi, nunca li, então eu gostei. É uma dica que me será útil, com certeza. Do meu lado, cara, o filme que eu queria recomendar, então, eu tentei pegar umas coisas que mostram esse assunto do ponto de vista de negros, assim, talvez, né? E aí eu escolhi como filme 12 Anos de Escravidão, que é um filme que impactou muito Hollywood, vamos dizer assim, né? Pois né? Só de lembrar, cara. Pois é, tipo, muito tenso, que mostra uma violência muito crua, né, aos negros nesse sul americano, né? E para quem não assistiu ainda, basicamente a história de um cara, um negro, né, que vivia nos Estados Unidos. Ele era, tipo, livre, ele tinha a família dele, era um musicista, né, tocava e tal. E um dia ele simplesmente, tipo, umas pessoas chamam ele para conversar, se eu não me engano, eles embebedam ele, tipo, e ele acorda, tipo, preso, é vendido como escravo e vai parar numa fazenda, né, do sul dos Estados Unidos. E você acompanha essa vida dele, tipo assim, como um cara que, sabe, era uma pessoa culta, assim, que não tinha... independente de quem ele fosse, né? Mas é um cara que tinha... ele é um cara que tinha uma posição boa, assim, socialmente e tudo mais, e ele vai parar no fundo dos poços, assim, na pior situação possível que um humano poderia estar nesse período.
E então ele tem esses dois lados, né? Essas duas visões, e isso assim, nunca será positivo, né? Mas uma coisa importante que aconteceu é que como ele conseguiu a liberdade e como ele tinha esse espaço, assim, né, uma posição social legal, ele conseguiu depois passar isso para um livro, né, para contar a sua própria história, assim. Então eu acho que isso virou filme e tal. E eu achei isso foi tão marcante na época do filme que existia toda essa discussão, tipo assim, cara, porque o Oscar lá, né, tipo, tem um grupo de pessoas que vota qual filme que vai ser escolhido e tal. E aí tinha uma pressão muito grande das pessoas para elas votarem no filme. As pessoas tinham medo de não votar nele e ficar manchado, né? Como o cara que não quis votar no filme que mostra a verdade crua, assim, do preconceito no sul dos Estados Unidos. Então eu acho que isso ficou muito marcado na sociedade na época, assim, tipo, de ser forçado a encarar essa realidade e eu acho que é um filme que mostra isso muito bem, assim, como as pessoas podem ser cruéis em relação a isso e o quão ruim era, assim. Porque às vezes a gente não tem noção, as pessoas falam, escravo, não sei o quê. Mano, você não sabe o que era ser escravo. É isso. Não, vai lá assistir o filme para você ter um mínimo pedacinho de uma ideia de como que era, tipo. Cara, e é isso. Eu acho que a grande questão desse filme, e aí, assim, o meu, por exemplo, sobre o meu ponto de vista, assim, o meu completo desconhecimento dessa parte da história, assim. E no momento em que se aboliu a escravidão no norte dos Estados Unidos, mas não se aboliu no sul, as pessoas sequestravam pessoas no norte. Muito louco isso, né, cara? Caralho, tipo assim, eu sou liberto, eu tô de boa. Não, você não tá de boa, cara. E é isso, e é a gente vendo do tema que nos fez falar sobre isso, lá do Floyd, do George Floyd. Você nunca tá de boa, cara. Nunca tá de Você nunca está de boa sendo um negro nessa sociedade. Isso é muito, cara. Assim, depois desse filme que eu vi, e realmente, cara, eu chorei do início ao fim, é um filme muito triste, muito... cara, você vai vendo a deterioração dele, assim, inclusive a dignidade, o próprio amor próprio e tal. Era um cara super culto, super inteligente, super integrado. E você vê no final, até na postura, né, cara? São 12 anos, mas você vê ele se diminui, ele fala com as pessoas de forma diferente, sabe? Senhor, sem olhar nos olhos. Cara, desconstruindo a pessoa. Nossa, louco, isso. Você desconstrói a humanidade da pessoa fazendo o que você fez, né, cara? Que foi feito, né? E é isso. Esse filme você ganhou o Oscar de quê? Foi melhor filme, mais um monte de coisa. Melhor filme, melhor diretor, né? Ganhou um monte de coisa, né, cara? E é isso, cara. Realmente. Eu tive. Aí logo depois, não. Assim, um tempo depois eu li um livro de uma nigeriana. Porra. Peraí, cara. Não... Tá, enquanto isso, eu abri aqui para ver os prêmios do Oscar. Foi melhor filme, melhor atriz coadjuvante para Lupita, melhor roteiro adaptado. Isso foram o que ele venceu. E aí ele foi indicado também a melhor ator coadjuvante, melhor diretor, melhor montagem, melhor direção de arte, melhor figurino. Filmão. Pois é, aí, cara, eu tive acesso a esse debate novo, assim, eu vi, é um livro chamado Caminho de Casa, autora africana, se eu não me engano, ela é da Nigéria, mas agora sei que ela seja de Gana, eu estou em dúvida. A autora se chama Yaa Gyasi, O Caminho de Casa. E aí ele conta a história, assim, de uma família, em dois troncos, assim, da família, né? E desde do período de escravidão mesmo e tal, até hoje em dia. E cada capítulo é uma pessoa diferente numa geração posterior, entendeu? É bem legal. E aí tem uma pessoa que acontece isso também, a pessoa já é liberta e ela é sequestrada. Cara, é inadmissível pra mim. Porque assim, é o que você falou, não justifica, não é que o cara antigamente estava tranquilo e depois... Pô, cara, depois de você viver todo aquele... Socialmente dizendo, né? A sociedade viver tudo aquilo, ela voltar desse... assim... Cara, é revoltante, é revoltante. Eu acho que a palavra é essa.
Então, beleza. Ficam essas dicas aí, então. E agora nós vamos passar para séries. Eu vou começar com o Ricardo, porque eu sei que tá vindo aí. Meu Deus. Cara, manda então, aí. Eu vou falar de Star Trek. Eu sei, eu sempre falo de Star Trek. Todo dia. Mas, cara, Star Trek também é uma série que começou. A primeira série, a TOS, né, que eles falam, The Original Series, a série original. Aquela do Capitão Kirk, do Spock, enfim, todo mundo conhece. Ela é uma série de 1966. E ela foi a primeira série a colocar um negro, na verdade, uma negra, em posição de destaque numa série. E sem ser empregado, escravo, alguma coisa, sem ser... Tinha uma negra oficial da nave, que era a Tenente Uhura, que, enfim, a galera aí conhece também. E, cara, o que eu acho legal é o Star Trek sempre numa perspectiva de quebrar paradigma, né? E, inclusive, a própria... A Tenente Uhura, ela foi inspiração para diversas mulheres, atrizes, artistas, falam como... A primeira vez que viram uma negra na televisão, falam, tipo, cara, como isso é possível e tal. E a própria a Whoopi Goldberg fala, eu vi a Tenente Uhura e pensava, nossa, eu também posso. E ela, além de virar a grande atriz que ela é hoje, também vencedora de vários prêmios, com Ghost e tal, ela fez Star Trek, porque era uma coisa que ela queria muito fazer. Então, no Star Trek Next Generation tem a Whoopi Goldberg. Não é a partir desde a primeira temporada, não, mas ela é uma personagem recorrente. E é por causa disso, cara, porque ela, tipo, foi por causa disso daqui que eu sou quem eu sou, né? Mas assim, além disso, eu queria falar de um episódio específico. E eu gosto de falar também de Star Trek sobre essas coisas, cara, porque, pô, você imagina aquela entidade, o nerd, né? Como fica puta quando... Então, por exemplo, o meu podcast, né, que eu tenho de Star Trek, Barba do Reich, ele faz parte de uma rede que é a rede Trek Brasilis, que é um site e tal, mas tem uma rede de outras coisas, podcast, vídeo, fazer conteúdo. E esse Rede Trek Brasilis postou nas suas redes um botãozinho tipo antifascista, entendeu? Sim. E, cara, o fandom, assim, um monte de gente enchendo o saco. E aí, tipo, cara, você não viu Star Trek, você não sabe do que tá passando. Se você tá falando isso é porque você não entende. E Star Trek no Deep Space Nine, que é uma série já é da década de 90, eu tava até falando, né, do ator, o principal é um cara negro, é o Benjamin Sisko, que é o Avery Brooks, né? Benjamin Sisko é o personagem. E, cara, tem um episódio, e aí eu acho que essa é a minha sugestão principal para essa série, de Star Trek. Em geral, é uma série que cultua a diversidade, tem seus problemas. A própria Next Generation tem um episódio mega racista, na minha opinião, mas, claro, tem problema e tá colocado num espaço de tempo também, né? Mas tem um episódio, cara, de 1997, que é da 6ª temporada, que chama Far Beyond the Stars, Muito Além das Estrelas. E é um episódio que o Sisko, ele tá... enfim, a Federação tá em guerra e ele tá pensando em desistir, em deixar de ser capitão e tal. E aí ele dá um negócio assim, e ele começa a sonhar e voltar na época, na década de 50, nos Estados Unidos, e que, na verdade, ele é um escritor de ficção científica negro. E aí, você sabe, começa a ficar aquele negócio que ele não sabe o que é realidade, se aquilo tudo era um delírio, se aquilo nunca aconteceu, o que era e tal. Só que aí, cara, a primeira vez que em Star Trek se debruça exclusivamente e concretamente sobre o tema de racismo. Porque, assim, como a série se passa em 2300 e lá vai cacetada, não existe mais racismo. Não existe. Então, assim, ele não precisa falar de racismo. Mas nessa eles resolvem, não. Eu acho que esse tema precisa ser dito dessa forma. E é isso, é um negro, em 1955, escreve ficção e não pode ter seus livros publicados. Ou tem que fingir que não é negro e tal. Então, cara, e é uma das melhores episódios dele. Ele é fantástico. Ele traz os personagens todos para a década de 50 na Terra. Então, tira as maquiagens, né? Você vê os atores. É muito legal, cara. Muito legal. Então, The Next Generation... Esse é Deep Space Nine. Isso, Deep Space Nine, 6ª temporada. 6ª temporada. Far Beyond the Stars.
Far Beyond Clássico, the Stars. Pô, gostei. E desculpa, só pra terminar. Eu te surpreendi com Star Trek. Agora isso aqui. Inclusive, Star Trek, a Tenente Uhura e o Kirk, primeiro beijo interracial da televisão norte-americana. Primeiro beijo entre um branco e uma mulher negra. Apesar do beijo ser num contexto bizarro, porque ele tá sendo controlado mentalmente, assim, é bizarro. Mas é a primeira vez que eles se beijam. Assim. Que tem um negro e uma branca se beijam. Uma negra e um branco se beijam. Que doideira isso. Pô, legal, cara, que Star Trek tem um histórico massa, assim, né? Tem, de resistência. De resistência, gostei, cara. E fiquei realmente surpreendido, assim. Eu imaginava que você fosse discutir sobre esse ponto de que Star Trek... Você sempre faz isso. Sempre, desculpa, galera. Star Trek, ele tem essa coisa, tipo, da união, né? De unir os povos, da federação e tal. E então isso já soa como uma coisa muito positiva, né? E como você falou, tipo, assim, eles estão num momento do futuro em que coisas como estúpidas como isso, né? Tipo, supostamente já desapareceram. Tipo, não tem o que discutir sobre racismo e tudo mais. Isso já se foi, né? O legal do Star Trek, cara, é que ele parte do princípio do futuro utópico, né? Assim, um futuro da maioria das produções culturais sobre o futuro, que são distópicas, né? É desgraça, né, cara? É sempre uma merda. E Star Trek não, ele te dá uma visão otimista sobre o futuro, cara. Que a gente resolveu os problemas, né? E que a gente pode resolver, pô. Eu acho isso legal. E eu acho, tipo assim, interessante do Star Trek também, é que esse negócio, tipo, a frota estelar, daquela narrativa inicial lá, o objetivo dela é explorar, tipo, o universo, não é, tipo, dominar povos e destruir tudo, né? Não, a gente quer conhecer as coisas, tá ligado? E resolver problemas, né? O que eles fazem é basicamente resolver problemas. Inclusive, eles têm uma diretriz, a primeira diretriz de não intervenção. Eles não podem intervir nos outros povos. Mas, enfim, falamos pra caramba já. Aliás, esse episódio, gente, vai ficar grande. Vai ficar grandinho. Se vocês estavam esperando que ele fosse acabar agora, que era a hora não que vai acabar. Não vai acabar. Então, da partida, então, pra minha série, eu queria recomendar, cara, uma série chamada Cara Gente Branca, Dear White People. É uma série da Netflix baseada num filme, né? Teve um filme antes. E teve o impacto foi grande também no nerd, talvez, assim, né? Mas numa entidade aí que gosta de reclamar de tudo. Mas a série é basicamente, tipo, ele se passa dentro de uma universidade americana, onde existe um movimento negro, assim, de jovens, que se vê muito forte, né? Ou se bastante diverso, inclusive. E diverso e tal. Vários grupos diferentes e tal. Isso é interessante também. E aí tem uma menina, a menina principal lá, a atriz, é uma negra, que ela tem um programa na rádio universitária lá, que é o Dear White People. Então ela começa falando, cara, gente branca, e ela vai apresentando fatos, assim, né? Tipo, de tapas na cara, assim, para pessoas brancas e tal. Então ela é vista como essa pessoa que cria o problema, né? Entre brancos e negros, vamos dizer assim. Mas ela é porta-voz desse movimento negro dentro da universidade. E a universidade, obviamente, tem vários problemas, como a gente vê, né, nos Estados Unidos, problemas aparecendo aí. Mas dentro da universidade isso também acontece muito. Então é uma coisa muito atual também e muito vigente, né, na realidade americana. E o que eu acho muito interessante tipo, que são coisas que são muito tapa na cara, assim, as discussões, eu acho. Mas que trazem, tipo, essa diversidade do movimento negro dentro da universidade mostra também, tipo, as dificuldades que se tem, né, entre os próprios grupos de encontrar uma voz única, né, para todo mundo e tal. E aí, tanto que, tipo, um dos maiores dramas, assim, já no começo da primeira temporada lá, é que essa personagem principal, ela começa a namorar com um cara branco, né? Então, e aí todo mundo para assim e fala, bicho, você não pode se defender tanto assim, né, o movimento negro e tudo mais e blá blá blá, e começar a namorar com um hipsterzinho branco, riquinho e tal. Né? Então, e aí deixa de ser uma coisa do movimento e se torna uma coisa pessoal para ela, né? Então, eu acho que tem essa relação que é muito interessante, assim,
de discutir até onde é um movimento, uma coisa que você está fazendo por todos, e quando que passa a ser você e a sua vida e tal, nessa discussão. Mas eu acho que o principal são os tapas na cara, assim. São as coisas que esse movimento, que essas pessoas negras jogam na cara dos personagens brancos, assim, da série, que são, tipo, muito claras, assim, são verdades muito claras, mas que eles têm toda essa dificuldade de lutar e de garantir que a voz deles vai ser ouvida no final, assim. Então, eu acho muito legal, assim, muito massa. E ela é uma série muito boa, porque ela é uma série, tipo, apesar de tratar de temas bastante importantes e polêmicos, ela é uma série bem irônica, né? Assim, pegada na comédia, às vezes. Tem os exageros, inclusive, que são narrativos, né? Mas, cara, realmente é muito bom. Eu acho que essa questão da diversidade do movimento é importante, inclusive para as pessoas compreenderem também que qualquer movimento, vai ter gente pensando de forma diferente, todo mundo ali tentando achar um caminho comum e tal. Então, assim, não dá para generalizar nada a partir de ninguém, né? E a pessoa X falou tanto, viu como vocês são? Não é assim, cada um pensa de um jeito e tal. E o bom disso, e é importante que haja isso, diversidade, para se criar um caminho comum, melhor mesmo a seguir, cara. Pô, essa série é muito legal mesmo, assim, muito legal. E ela começa, na verdade, é a questão do blackface, né, cara? Que é uma coisa que surgiu, e ela começa com a galera branca fazendo uma festa para se pintar de negro, né, cara? E é lá que começa a treta também. Não, e esse é um tema muito importante, né, cara? Pô, a galera branca não... E eu sou branco, né? Enfim, mas muita gente simplesmente não aceita. Não é ofensa nenhuma. Então, porra, meu irmão, caraca, vai ver a série. Se você acha que é mimimi, vai ver a série. Não, mas isso é muito verdade, cara. Por isso que eu falo assim, que é o tapa na cara, assim, porque algumas pessoas meio que precisam. Você precisa, velho. A gente precisa do tapa na cara porque a gente precisa entender as coisas. Né? Tipo, a questão não é o meu ponto de vista, cara. A questão é como que elas enxergam tudo isso e tal, né? Como que elas se ofendem, de fato, por uma coisa que é totalmente ofensiva. Blackface, pelo amor de Deus, né? Por favor, né? É muito ridículo. E pronto, então terminamos as séries, muito bem, e agora a gente vai partir para os livros. Manda o seu livro aí, Ricardão. Cara, engraçado que parece que eu escolhi várias coisas da década de 60. Então, você pegou o movimento social lá dos Estados Unidos. É verdade. Lá. O livro é um livro da Maya Angelou, que é uma escritora negra e ativista política norte-americana, que se chama Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. É um livro de 1969 e é uma autobiografia dela. E, cara, é um livro fantástico, ele realmente... Ele é bem intimista, assim, mas ele conta a perspectiva da pessoa negra e tal nos Estados Unidos, no início do século e tal. Então é bem legal, bem interessante ver e bem sofrido também. No início do século? Do século, ela escreveu depois de velha, né, cara? Tá do outro século, né, cara? Tá. Ela a gente tava falando tipo década de 60, mas vai. E aí, e tem coisa assim, das mais... abuso, e inclusive assim, não é... tipo, tem, por exemplo, uma cena de estupro muito pesada e tal. Mas, cara, o que me fez escolher esse livro em especial, que foi um capítulo que me fez, assim, chorar horrores, cara. É um capítulo que fala sobre o hino nacional dos negros nos Estados Unidos, que era outra coisa que eu desconhecia. E é uma música que eles tomaram como parte deles e tomaram como... Não era uma música feita para isso, mas foi uma música que hoje, nos Estados Unidos, o pessoal, a galera negra e tal, reconhece como é isso. É o hino nacional dos negros, que se chama a música Lift All the Voice and Sing. É uma música linda, linda, maravilhosa. Inclusive, assim, agora, depois que eu comecei a pegar referência disso em tudo que é lugar. Tipo, quando a Beyoncé fez o intervalo da... Qual é o nome daquilo? Super Bowl. Que a galera joga futebol americano. Super Bowl.
quando ela fez o intervalo do Super Bowl, ela cantou essa música. O Obama cantou junto com as pessoas essa música. É uma coisa muito significativa para a comunidade negra norte-americana. É isso, Lift All the Voice and Sing. Tem um documentário rapidinho, é mais um programa sobre ela no YouTube, que eu achei em inglês, mas deve ter em português também. Procura, e tem uma versão que, se o editor aí puder, cara, colocar uma parte dessa música, é uma versão com Ray Charles cantando Lift All the Voice and Sing, que ela é diferente um pouco do jeito que eles cantam, que é mais hino, canta de um jeito mais, realmente, daquele jeito dele, mas é linda, e realmente, é isso, o que me faz recomendar esse livro, além de todo o livro, é esse capítulo que trata dessa música, que é linda, linda mesmo. Boa, maneiro, hein, Radão? Gostei também da sua dica. Eu vou quebrar o protocolo e vou falar de 2 livros. Ai, meu Deus, e agora? Eu falei de duas séries de Star Trek. É verdade. Então dane-se. Cara, então, por isso que você tava falando, vou deixar o maior pro final, porque você ia falar 2, cara. Entendi agora. Nem foi. Cara, então, olha só, porque eu falei, quando eu resolvi assim, eu vou falar 12 anos de escravidão e tal, eu lembrei, cara, de um livro, eu não li esse livro ainda, mas eu acho que é uma boa recomendação de qualquer jeito, mas vou ler. Mas é o seguinte, é uma biografia de um cara chamado Muhammad Gardo Bakwaqa. Esse cara, ele teve uma história muito parecida, até certo ponto, com a história do cara lá dos 12 anos de escravidão. Ele morava na África, ele era africano. Ele, ele escrevia em árabe, ele falava idiomas, e era filho de um comerciante e tal. E ele foi aprisionado e foi vendido como escravo pro Brasil, cara. E tacaram ele no navio. E, o cara tinha uma vida legal, assim, tranquila lá na África, né? E aí ele foi trazido pro Brasil, aí, ele é vendido meio que ilegalmente também. E ele vai pra Bahia, depois vai pro Rio. E ele acaba sendo vendido depois para um cara que é dono de navios. E ele entra numa viagem de navio, assim, vai parar em Nova York, cara. E aí ele conhece um inglês nessa viagem, e aprende... Aí ele tem a narrativa, assim, eu li pedaços dele. Ele fala de quando que ele aprendeu a palavra liberdade em inglês, assim, free, né, freedom. E ele ficava repetindo várias vezes, assim, para ele poder falar, quando ele conseguisse ficar livre. Porque quando ele chega lá, ele foge do navio. E aí, por quê? Em Nova York, na época que ele chegou lá, já não tinha escravidão. Eles já tinham abolido a escravidão. E aí ele é preso e existe toda uma discussão jurídica sobre o que fazer com ele, cara. Olha que engraçado, assim, que interessante, né? Porque ele era um escravo. Ele é propriedade de um cara brasileiro, mas ele tá num lugar onde não existe escravidão. Então, como que você pode tratar ele como escravo, né? O filme Amistad trata disso também. Pois é. O Amistad. E aí, mas ele consegue fugir da prisão, olha que louco. Ele vai pro Haiti, ele mora no Haiti um tempo, depois ele volta para Nova York, ele entra, numa universidade que não existe mais, mas que ela tinha sido fundada por abolicionistas, então eram os caras que davam uma abertura assim para negros e tal. Ele vai e aprende inglês, ele tem toda uma vida, né? E conhece um acadêmico que resolve ajudar a escrever o livro dele. Então a história dele foi escrita e contada em inglês, século atrás, assim, e só agora que chegou uma tradução maneira, eu acho que em 2017, que chegou uma tradução bem legal para aqui para o Brasil, bem estudada, com a introdução acadêmica e tudo mais. Então, uma puta história maneira, assim, impactante também, porque, cara, como eu falei, é uma vida muito sofrida, ainda mais ele que teve que passar pela viagem de navio, né, cara? Que era uma das piores coisas que você podia fazer. Não falou o nome do livro. É a biografia do Muhammad Gardo Bakwaqa. Ele se chama isso. Isso, biografia. Tá. Já tinha. Você vai escrever aí, porque... Vou escrever. Você falou que era uma biografia do cara. O livro que eu falei também era uma biografia, mas não se chamava Biografia da Maya Angelou, cara. Tá bom, mas esse livro se chama Biografia do cara. Muhammad Gardo Bakwaqa. E, cara, então, eu li também um trecho da narrativa dele, falando sobre a viagem no navio, né? Falando, cara, que eles não conseguiam nem dormir dentro do navio, porque era impossível, as condições eram absurdas. Então, eles passavam dias e dias, simplesmente amontoados, assim, encordados,
Cara, bizarro. Essas narrativas são sempre muito bizarras. Mas eu acho, como eu falei, tipo, o importante é o tapa na cara nessas histórias. Pra gente ver, cara, que não é bobeira, assim, não é simplicidade, não é esquecer, fingir que isso não afeta hoje ainda. Porque não, cara, o negócio era gritante mesmo e afetou, tipo, gerações e gerações de pessoas ainda hoje, né? Em países como o Brasil e como os Estados Unidos. E aí o outro livro, ele entra também nessa onda, que vai ser O Trato dos Viventes. Esse é um livro acadêmico, o nome do autor é Luiz Felipe Alencastro. Quem resolve estudar assim, Brasil Colônia, quer tentar entender um pouco sobre a escravidão, tem que ler esse livro, ele é tipo leitura obrigatória. É uma leitura que tipo, não é tão acadêmica assim, então dá para você ler sem achar maçante, mas ela mostra tipo, a história assim, da escravidão, do tráfico de escravos pelo lado da África, que é o ponto importante, porque a gente normalmente estuda isso, né, do Brasil, ou Portugal, ou Europa, mas você não vê como que é lá do negócio, como que era feito lá. Você não sabe, você só sabe que o português traz o africano, né? Chegava lá, pegava um saco. Mas você não sabe como que era a vida lá e como que era tipo, todo o sistema que acontecia na África mesmo. Então esse livro é muito importante por isso. É uma leitura marcante mesmo para a gente entender como que isso tudo acontecia, como era desumano, né? E, cara, eu queria falar só de uma coisa agora, porque eu resolvi entrar no Twitter esses dias e tal, e aí eu comecei a procurar coisas de história, e uma coisa que está marcando agora o mundo nesse momento é que tem muitos movimentos que estão atacando status, né, de essa galera que era colonizadora ou escravista e tal. Tipo, na Inglaterra eles derrubaram a estátua, né, e tudo mais. E uma coisa que aconteceu em Portugal foi vandalizaram uma estátua, um monumento lá ao padre Antônio Vieira, que era um jesuíta, que viveu no Brasil por muitos anos, né, e escreveu muito. Como jesuíta, ele defendia os índios. Os jesuítas tinham uma briga muito grande com a população do Brasil, assim, para impedir que os índios fossem escravizados. E eles são, inclusive, um dos motivos para que o tráfico de negros aumentasse muito no Brasil, né, a partir do final do primeiro século, início do segundo século da colonização, porque os índios foram os primeiros escravizados no Brasil. Né? Mas aí existia um movimento, a coroa era contra isso, e os jesuítas vieram para o Brasil e fizeram questão de que isso não acontecesse. E essa briga foi longa, né? E levou ao aumento do tráfico de escravos africanos. E aí, cara, tinha esse o nerd aí, essa entidade no Twitter, falando que, tipo assim, as pessoas vandalizando o padre Antônio Vieira, sendo que ele defendia os índios e tal, não sei o quê. Mano, não importa o que ele falava dos índios, legal. Mas o que esse cara falava dos negros, não, meu irmão. Não, cara. É um cara, tipo assim, escravidão é muito triste, mas ele não mexia um dedinho para salvar um africano no Brasil Colônia, tá bom, galera? Padre Antônio Vieira. É doutor História que tá falando, hein, galera? Doutor História. Gente, e, tipo, as narrativas, ele deixou muitos sermões escritos, né? E a narrativa dele era a seguinte: é muito triste que o africano seja escravizado, é muito triste. Mas olha só como é positivo que vocês tenham sido tipo, aprisionados lá e trazidos para o Brasil, porque aqui vocês conheceram a fé cristã e agora suas almas vão ser salvas pelo trabalho forçado que vocês estão fazendo. Isso não é um discurso que se defenda hoje em dia. É lógico que ele ele vivia numa situação diferente, é uma outra sociedade de 400 anos atrás. Sim. Nós entendemos isso perfeitamente. Mas, na época, já existiam pessoas também que eram contra a escravidão do negro, né? Do africano. Esse cara não era. Ele achava que era uma coisa boa, porque os africanos conheciam Deus. E isso é palha pra caralho. Então, por isso que eu sugiro essas leituras para vocês. É isso. E, cara, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que você voltou do negócio das estátuas.
porque eu vi muita gente falando, mas não pode apagar a história e tal. Galera, você não vê estátua por aí do Hitler, você não vê, sabe? Tipo, cara, ninguém tá... Vai ler um livro, a história é livro também, pô. Vai ler um texto, a gente não vai esquecer quem são essas pessoas. Agora, a gente não precisa cultuar essas pessoas, né? Eu me arrepio todo, eu fico puto quando eu vejo qualquer coisa chamada Castelo Branco, chamada Médici. Eu fico puto, cara, quando eu vejo. Tipo, porra, nossos ditadores, os caras que... Então... Por favor, né? Agora, sobre essa questão do ponto de vista da África, cara, esse livro que eu falei, né, o Caminho de Casa, trata bastante, e uma coisa que é bizarra, cara, porque é foda, né? Como as relações, como o que o branco europeu fez determinou o que a África né, hoje, infelizmente, assim. E é claro que... Assim, mas o caminho que eles estavam, assim, porque muita gente fala, mas eles já escravizavam e tal, então, não é a mesma coisa. Cara, eles transformaram a escravidão num grande mercado mundial que alterou não somente a economia dos povos, dos países que receberam os escravos, como dos países africanos, a ponto de o fim da escravidão ter destruído economicamente diversos países, diversas pessoas, e isso porque, enfim, é claro que tinha gente ali que ajudava e tal, e isso fez com que fosse inclusive mais fácil a colonização posterior, né, o imperialismo, né, porque, tipo, lá eles estavam devastados, cara, tipo, quem utiliza a questão para falar de escravidão, dizendo, mas o negro também escravizava, cara, é tão pouco conhecido, cara, é tão, sabe, até nem dá pra discutir com esse tipo de gente, cara, nem dá pra discutir, porque, pô, tinha escravidão em Roma, galera, e aí por isso era tranquilo, não, pô, a escravidão realmente foi uma coisa que no início dos povos era normal, mas assim, e não era essa lógica que se estabeleceu a partir da questão do tráfico, porque assim, não é comparável, e se você compara, você não é legal, é isso. Mas é muito verdade isso, Ricardo, porque tipo, a ordem mercantilista, né, de transformar isso num mercado global, ela era, tipo assim, absurda mesmo, muito grande, envolvia muito, muito dinheiro e muitas pessoas. E a escravidão, tipo, do africano, do Atlântico, né? Tipo, Brasil, Estados Unidos, Europa e África, os números envolvidos são muito maiores do que você pode imaginar, tipo, da época do Império Romano e tal. Assim, o impacto global, assim, é infinitamente maior, a verdade é essa. Além de ser muito mais recente, né? Tendo um impacto ainda hoje em várias sociedades e tal. Então, você tentar diminuir isso é só deprimente. E é isso, então. Que positivo, né? Pior, a gente tinha um monte de coisa ainda para falar. Coisa aqui fervilhando na cabeça, mas... Você começa a conversar sobre isso, vai ficando puto, a verdade é essa. Isso, Cara, mas é isso, várias dicas, várias sugestões. Isso, várias sugestões. Eu espero mesmo assim, que algumas pessoas vão procurar esses filmes, essas séries, esses livros para entender um pouco mais sobre o assunto, né? E para pensar sobre isso também, porque às vezes a gente fica isolado das coisas e tal e evita pensar sobre as coisas. Não, gente, a gente tem que pensar sobre o sofrimento dos outros também, porque é um assunto em voga. E é isso. Né? Então, muito obrigado. Esse especial foi muito louco, é muito legal, gostei. Muito sério, mas... Desculpa, mas assim, é importante discutir sobre isso. E não muito sério, mas muito, muito, muito legal. Será o próximo especial, que já foi gravado. Então, se você chegou até aqui, já bota na sua agenda para sexta-feira que vem. Nós teremos um mega convidado de novo, um super convidado. Então... E separe seu tempo, porque ele vai ser grande também. Vai ser um episódio, foi uma conversa maravilhosa, então a gente não cortou nada, a conversa está inteira lá. Isso. E é isso daí, gente. Então, olha só,
Siga a gente lá, se inscreve nas nossas redes sociais, vai lá agora enquanto eu tô falando isso daqui, vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, vai lá no YouTube para ver os nossos vídeos e no nosso site quarentenaantesdos40.com para você se inscrever. Nós temos a inscrição para todos os nossos agregadores, se você ainda não está inscrito. E é isso aí. Fique ligado para os próximos episódios. Tcharam. Valeu, galera. Tchau. Até segunda. E aí, galera? Não, eu não vou gravar, não. Assim, assumido um espaço... Meu gato, gente. Passando no meio da tela. Mas, assim... tipo assim, o Antônio Vieira, ele foi importante por várias coisas, né? Mas, mano, você achar que ele era um herói, assim, uma pessoa maravilhosa, não. Ele era um cara muito inteligente, muito... né, muito culto e tal, escreveu coisas muito importantes, mas, mano, ele não era nenhum Jesus Cristo, não, cara. Sim, sim. Ainda bem que eu tô gravando ainda.